Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para o nosso vídeo referente à aula de Geografia ao vivo. Abra a apostila de vocês na página 9. Hoje nós daremos continuidade nesta unidade com depressões. As depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, que são os planaltos. Apresentam formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil. No caminho de casa para a escola, percebo que o relevo em geral é irregular, pois as ruas têm muitas subidas e descidas. Aqui o personagem está dizendo, ó. Nos seus percursos diários, você observa diferentes formas de terreno? Que tipo de relevo predomina no seu trajeto casa-escola? Então, quando vocês vão para a escola de vocês, quando estávamos indo, que tipo de terreno que vocês observavam? Tinha muita subida, ondulações, era um terreno mais plano? Então pensem um pouquinho como que é o caminho da escola, da sua casa até a escola. Vista do município de Arco Verde, Pernambuco, localizado na Depressão Sertaneja. Então aqui nós temos uma imagem de uma depressão. Aqui vocês podem observar ao redor, ó, as imagens e aqui, né, a cidade. Então, como está dizendo aqui no texto, ó, as depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor. Então, aqui nós temos, ó, os planaltos e aqui a depressão ela é rebaixada, tá? Então, vamos lá, página 10. Agora nós vamos para planícies. São relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam no processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Vocês podem estar grifando com marca-texto aqui. E aqui nós temos dois tipos de planície, tá? Nós temos a planície litorânea. Quando a planície se localiza no litoral, é chamada de litorânea. Então, aqui nós temos a imagem de uma planície litorânea. E quando a planície se localiza no interior do continente, é chamada de continental. Planície continental em Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, aqui vocês podem observar uma planície continental. Lápis na mão. Exercício 1. Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, vocês farão leitura dessas frases, irão lá no texto consultar e marcar verdadeiro ou falso. Virem a folha. Na próxima página, página 11. Na página 11, nós temos o seguinte exercício. Analise as fotografias e depois numere-as de acordo com suas legendas. Em seguida, recorte as ilustrações e colhe-as nos espaços correspondentes, construindo uma relação entre paisagem e perfis do relevo. Então, aqui nós temos número 1, planalto, número 2, planície, número 3, depressão. Vocês irão observar as imagens e ler aqui, ó. Praia do Futuro, Fortaleza. Então, vocês vão observar essa praia, o que ela é? Um planalto, uma planície ou uma depressão? Vocês vão colocar os números correspondentes. Monólitos de Quixadá, no Ceará. O que essa imagem representa? Vamos colocar um número aqui. A Cachoeira do Salto, no Rio Preto. A mesma coisa, vamos colocar os números. Em seguida, vocês vão destacar, aliás, vocês vão recortar aqui na linha pontilhada, tá? Vai tirar esse retângulo com a imagem do planalto, da depressão e da planície. Vocês vão olhar os números que vocês colocaram e vão colar logo aqui embaixo, conforme a imagem correspondente, tá? Vamos lá. Virem a folha, por favor. Agora nós vamos para a página 12, os rios e as paisagens brasileiras. A sobrevivência e o desenvolvimento de muitas civilizações estão associadas à existência dos rios. Além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia, os rios nos permitem pescar, navegar, brincar e etc. Mas, antes de servir ao ser humano, eles são elementos naturais, com forma, estrutura e dinâmicas próprias. O esquema a seguir apresenta e explica os elementos que compõem um rio. Então, aqui nós temos uma imagem e o nome e a explicação dos elementos que compõem o rio. Primeiro que nós vamos ver é a nascente ou a cabeceira. É o local onde surgem os rios, os quais nascem de pequenos filetes de água da chuva. Então, né, vocês podem observar que os rios nascem aqui, ó, tá? Conforme está dizendo aqui.
os quais nascem de pequenos filetes de água da chuva, tá? Curso ou leito é o caminho que o rio percorre da nascente até a foz. Então, o curso do rio, né, é o caminho que ele percorre desde onde ele nasce até onde ele vai desaguar, tá? Aqui no caso, na foz. Afluentes ou tributários são rios menores que desaguam no rio principal. Então, aqui nós temos rios menores que depois chegam aqui no rio principal. Vocês podem estar observando pelas setas aqui. Margem é a superfície terrestre que fica de um lado e de outro do curso. Então, são as laterais do rio. E a foz é o local em que o rio deságua em outro rio, lago, mar ou oceano. Então, aqui nós temos, né, um esquema que explica os elementos que compõem o rio. Virem a folha, por favor, página 13. Vocês podem estar grifando aqui também, tá? Essa parte aqui em cima. Página 13. As águas de um rio traçam seu percurso de acordo com as formas de relevo, o clima e a vegetação. Ao longo do caminho, mudam de velocidade e quantidade, volume de água. A largura e a profundidade do rio também mudam nos percursos, pois, em alguns trechos, ele é mais largo e em outros mais estreito, raso ou fundo. Assim, ele segue seu caminho deixando desenhos na paisagem. Tá? Então, um rio ele nunca permanece da mesma forma do início ao fim. Em algumas partes é mais estreito, né? Mais largo, mais raso, mais fundo. E aqui nós temos essas curvas aqui, ó. As curvas formadas por um rio no seu percurso em área plana são chamadas de meandros. Então, essas curvas do rio aqui, onde está a seta verde, são chamadas de meandros, tá? Vamos brincar. Agora vocês irão completar essa cruzadinha, tá? Conforme os elementos de um rio. Farão a leitura das frases e aqui vocês irão completar conforme as letras correspondentes, tá? Virem a folha, por favor. Aproveitamento dos rios. Rios que percorrem relevo de planície, tornando seu curso mais lento e formando meandros, são chamados de rios de planície. Esses rios são favoráveis à navegação. Então, nós temos duas imagens como exemplo aqui, tá? Passem o marca-texto. Aqui nós temos o Rio Paraguai, em Cáceres, e aqui nós temos o Rio Amazonas, em Belém, que são bons para a navegação. No norte do Brasil, há cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, o que possibilita o transporte de pessoas e mercadorias para diferentes lugares. O Rio Amazonas é o principal rio dessa região do país. Os rios de Planalto percorrem relevos com desníveis, por isso, ao longo do curso de suas águas, formam-se cachoeiras e cascatas. Esses rios podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. Então, esses rios aqui são muito importantes para nós, tá? Porque eles são utilizados para a produção, né? Para instalação de usinas hidrelétricas e gerar energia para as pessoas, tá? Então, o Brasil tem muitos rios que se localizam em relevos de planalto. A usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, tem o maior aproveitamento hidrelétrico do país e foi construída no Rio Paraná, principal rio do estado do Paraná. Então, aqui nós temos, ó, vista aérea da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, aqui vocês podem estar observando, ó, ao fundo aqui a imagem, a construção, né, onde foi construída a usina hidrelétrica. Vocês podem estar grifando também esses 3 parágrafos aqui. Virem a folha. Página 15. O Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, com cachoeiras e corredeiras em vários trechos, é outro exemplo de rio de Planalto. Ele percorre 5 unidades federativas, né, 5 estados. Ele nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia, passa pela divisas entre Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano Atlântico. Tá? Então podem estar grifando também aqui, que é muito importante essas informações, tá? Agora nós vamos ver a diferença entre os rios perenes e temporários, tá? Para que um rio seja aproveitado para navegação ou instalação de usinas hidrelétricas, é necessário que ele seja perene ou permanente. O que quer dizer isso? Aquele rio que vai ter água, né, o ano inteiro. Aqui, ó, a maioria dos rios brasileiros, né, eles são perenes. Isto é, mantém o curso de água o ano inteiro. Em locais onde há seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de rios temporários.
Então, quando vem a seca, né, a água do rio ele seca, e aí quando as chuvas vêm, novamente ele volta a ter água. Né? Já o perene, como eu comentei, ele tem água o ano inteiro, que são os rios ideais para a usina hidrelétrica, tá? Saibam mais, o Velho Chico é um recurso hídrico muito importante para os habitantes do Nordeste. Ele serve como meio de transporte, fonte de energia elétrica e irrigação. Então aqui nós temos a imagem, ó, plantações de frutas irrigadas com a água do Rio São Francisco, em Lagoa Grande, no Pernambuco. Então esse rio, vocês viram aqui, né, como ele é importante para as pessoas, ele é muito importante. Aqui nós podemos observar as plantações de frutas, tá? Vamos brincar. Decifre a carta enigmática e descubra uma importante informação sobre os rios brasileiros. Então aqui vocês irão observar as imagens, ó. Tá? Aí vocês vão observar a palavra referente à imagem e vão tirar, ó, menos um pedacinho da palavra e vocês vão descobrir a frase aqui, que vocês irão formar aqui, tá bom? Então vocês farão a leitura até da página 15 da apostila e a tarefa que eu irei colocar no Classroom também é um questionário que será feito no caderno sobre os textos que foram trabalhados em sala. Então, boa atividade para vocês.